Fala, amante da cachaça! Seja bem-vindo, amante do café! Como vai? Estamos aqui para mais uma semana de conteúdo sobre café e cachaça comigo, Mari Mesquita. Uma terça-feira, não é mesmo? Que nos encontramos agora. E a não ser que você esteja vendo numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo ou mesmo em uma plena segunda-feira, não é? Continuemos. Seja bem-vindo de qualquer maneira. E bem-vinda também. Hoje falaremos sobre ácidos. Falaremos sobre coisas interessantes que fazem a gente salivar, babar de tão incríveis que elas são. Os ácidos são componentes que são encontrados em cafés e em cachaça e, ouso dizer, em quase tudo que é uma delícia. Quase tudo que é incrível tem acidez. Fruta tem acidez. Vinagre tem acidez. Azeite tem acidez. Coisas que eu amo em geral tem acidez. Tomate tem acidez. Azeitona tem acidez. Senso de humor tem que ter acidez. Então, voltemos para a pauta, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre um tipo específico de acidez, um tipo específico de ácido, o ácido lático, ou a percepção de uma acidez lática. A acidez lática é uma sensação, é uma sensação da percepção de um alimento. No café, a gente tem 5 formas de acidez que são muito positivas. A acidez cítrica, que é a mais comumente reconhecida, que ela grita na sua cara de tão delícia. A acidez málica, que é um pouco mais delicada, mais elegante. A acidez fosfórica, que é quase efervescente de tão desafiadora. A acidez tartárica, que é um dos ácidos, uma das percepções de acidez que melhor compõem um café complexo. E a acidez lática, que é muito buscada e muito reverenciada pelo universo cafezeiro, do qual eu faço parte. A acidez lática ela é relativamente rara em cafés, porque ela depende de uma qualidade de extração e de processo anterior à extração do café, ou seja, o momento de coar o café, para existir, para acontecer. Esses dias, e o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é basicamente esse, eu tomei um café que ele tinha uma percepção tão lática na sua acidez, mas não só isso, é claro, tão lática, que eu tive a sensação de que eu tava tomando ele. Eu tomo sempre café em copo americano, né, o famoso Lagoinha, o Nadir. Eu achei que o copo tivesse sujo de pingado, que é uma bebida de café, que é café coado e leite quente, que geralmente é servido em copo americano também. E eu achei que o café tivesse sido servido num copo sujo de pingado, porque não era normal que aquele café tivesse aquele cheiro de leite, aquela sensação lática tão presente. E então eu me dei conta de que, provando o café em outro recipiente, de que era o próprio café. Ele era tão lático, mas tão lático, que ele já antecipava o que um pingado ou um cappuccino dele seriam. Então ele harmonizava perfeitamente com as bebidas que a gente ia servir na cafeteria. Era um café fantástico, um café das Matas de Minas, que é uma região que fica ali no estado de Minas Gerais, né, como o nome já antecipa, perto do Espírito Santo, uma região muito montanhosa, onde tem um produtor queridíssimo chamado Edmar Miranda, uma micro-região chamada Arapongas. E o café do seu Edmar Miranda tinha essa característica muito, muito presente. Esse café era torrado pelo Civitá, que é uma torrefação queridíssima aqui de Brasília também. E era um café desafiador, porque se ele já tinha essas notas tão antecipadas de acidez lática, como que eu explicaria para os meus clientes o que é acidez lática, o que é o ácido lático, o que ele traz para a bebida? Importante deixarmos claro até aqui que eu vou focar esse vídeo no café e pegar o gancho do que a acidez lática representa para o universo da cachaça, tudo bem? Sigamos. A acidez lática, ela aumenta a sensação de prazer da bebida. E ela também aumenta a sensação de cremosidade no corpo do café. Então perceba, um tipo de acidez sustenta melhor uma percepção de corpo na bebida. O que deixa muito claro pra gente, isso é uma constatação de todo mundo que estuda a percepção somatosensorial do café e neuropercepção sensorial do café, de que há uma bebida que precisa ser entendida em sua complexidade. Não dá pra gente entender ou esperar classificar os atributos de maneira individual, porque eles sempre exercem uma influência sobre outros atributos. Então, a percepção da acidez lática faz com que eu perceba um corpo cremoso no café. Claro que ela não cede ao café um corpo cremoso. Se o café não tiver um corpo cremoso, se ele tiver outro tipo de percepção tátil na língua, ele não vai ter um corpo cremoso porque ele tem acidez lática. Mas uma coisa alimenta a outra. Elas não se criam, elas se sustentam, se estruturam e se ampliam juntas, super harmônico. Importante sobre a criação desse ácido.
A gente está muito acostumado a entender a acidez como ligada ou resultante do processo de fermentação. No café, a acidez ela existe, ela é criada no momento do pós-colheita, no momento em que esse café é processado. No entanto, ela é aumentada, seu percentual é ampliado durante o processo de torra do café. A torra do café é responsável pela percepção pela maior concentração de ácido lático naquele grãozinho. Tem uma coisa que é aí que eu vou puxar meu gancho para cachaça, que é importante de ser deixada clara aqui nesse vídeo, que é: não é porque o ácido lático está presente, ou qualquer outro ácido está presente no grão de café, que ele necessariamente vai aparecer no café bebida pronta. Isso porque a ciência da extração do café e o momento de degustação dele influenciam diretamente sobre essa percepção ou não. O que acontece? Se eu uso uma água a um pH específico, eu consigo retirar mais ácidos, especificamente ácido lático nesse caso. Se eu mudo a temperatura da água com a qual eu faço a extração, e se eu já começo com uma água mais baixa, na hora que tiver a bebida final do café, ou seja, o café coado na minha xícara, já pronto para eu tomar, conforme esse café for esfriando, o pH da bebida vai mudando. Porque diferentes graus de pH influenciam na dissociação dos ácidos que estão contidos naquela bebida. As coisas vão volatilizando, elas vão se transformando. 80% do que a gente sente no café é aroma. E esse aroma ele é criado e transformado o tempo inteiro. Ele é efêmero e ele se perde, por isso a gente chama de voláteis. Se o pH da bebida vai mudando, porque os pontos de dissociação dos ácidos ali dentro vão mudando, ou seja, ou melhor, vão alterando a percepção completa daquela bebida final ali, então a gente vai sentir mais ou menos acidez lática com o passar do tempo da bebida já pronta, tudo certo? Mas então, o que a gente sabe sobre a acidez lática até agora? Eu contei quase uma história toda dele, claro que em momentos alternados, mas vamos fazer uma linha do tempo da acidez lática então. A gente sabe que ela surge ainda no campo, ainda na lavoura. A gente sabe que ela é ampliada durante a torra. A gente sabe que ela pode ou não ser solubilizada durante o processo do preparo do café, durante a extração do café. E a gente sabe que nesse processo aqui, diferentes águas em diferentes pHs ou diferentes temperaturas de água utilizadas para coar o café influenciam no tanto de acidez lática que vai estar presente na bebida final, o café coado. E a gente sabe também que esse café coado, conforme a temperatura dele for diminuindo, vai apresentar maior ou menor percepção de ácido lático. Então, se vocês encontrarem um café que chegou na mesa de vocês e que contém acidez lática, se vocês percebam essa acidez muito ligada a iogurte ou coalhada, não tô falando de nada que tá estragado aqui, tá, pessoal? Mas iogurte ou coalhada, ou mesmo aquele buttercream, sabe aquele creme mais pesado, que é muito usado para aqueles bolos red velvet ou aquela confeitaria mais pesada. Aquela acidezinha, que é muito positiva, acidez do iogurte grego, pronto. Aquela acidezinha no café, ela é tão potente, ela é tão gostosa, que por favor aproveitem, porque demorou isso tudo aqui para ela chegar na tua xícara. E se você sentiu ela agora, tenta entender se quando o café vai esfriando ele ainda demonstra aquilo, ou se ele demonstra mais ou menos daquilo, tá bom? Isso é uma coisa muito relevante. Por que eu vou pegar o gancho da cachaça agora? Duas coisas. A primeira é especificamente sobre o pH. A gente entende a metabolização de ácidos ligados à fermentação. A gente já tinha falado sobre isso quando falou de café e quando falou sobre fermentação e ácidos em geral, aqui nos conteúdos da cachaça do café. O pH da fermentação influencia em que tipo de acidez a cachaça vai ter e qual o nível de acidez que a cachaça vai ter. Uma acidez que é negativa para a cachaça, mas que pode ser solubilizada, pode ser metabolizada durante o processo de fermentação, é a acidez acética. É aquela cachaça que já te arde no aroma, porque ela produziu um composto acético que vai ser lido no seu sistema como uma coisa que não é própria para consumo. O ácido acético ele é percebido por nós quase como uma defesa do organismo, de uma coisa que a gente não deveria ingerir. É claro que a evolução tá aí, a gente já tem desafiado isso em vários aspectos, tanto que a gente gosta muito de aceto balsâmico e outras coisas que tenham acidez acética. Mas no café e na cachaça, a acidez acética é problema, é defeito, é off flavor, como a gente já comentou aqui.
Agora, a acidez lática e outras percepções de acidez, elas são muito positivas em cachaça. Só que, claro, num range ali, num recorte de gradações saudável, que componha a característica sensorial que a gente gosta na bebida. Porque uma cachaça, ela até tem como ter um grau de acidez igual a 0. Só que essa cachaça que tem um grau de acidez igual a 0, ela dificilmente é uma cachaça de alambique. E ela dificilmente manteve a característica do alambique. Porque para você chegar a isso, você zerar o grau de acidez, você tem que submeter esse líquido a um antibiótico, que vai, obviamente, diminuir e eliminar qualquer presença de acidez ali, mas também vai impedir a formação de outros compostos sensoriais que vão facilitar, inclusive, a sua percepção dessa cachaça como algo gostoso, íntegro, complexo, e vão descaracterizá-la enquanto o que a gente quer, que é a cachaça desse jeito aqui, ó, consumida pela qualidade sensorial que ela tem. Essa complexidade de sabores é o que a gente procura na cachaça. A acidez a um grau aceitável, ela é positiva pra gente. Ela é positiva para que a gente perceba o quão bonito é o trabalho do mestre alambiqueiro, o quão complexo ele é, o tanto de trabalho que ele teve, inclusive regulando o pH da fermentação antes disso virar um destilado. Isso é um ponto, né? Meu manifesto a favor da acidez em todas as coisas que existam. A acidez lática, especificamente na cachaça, ela é um problema, porque ela significa que algum pedaço de armazenamento ou diretriz de qualidade ou, como é que eu digo, o acerto, o arredondamento daquele líquido, daquele preparo, teve um problema. A percepção da acidez lática como uma coisa insulada ou quando a fermentação degringola para uma coisa lática, isso é um problema para a cachaça. Enquanto para o café é positivo, esse aqui é mais um vídeo sobre as coisas que são diferentes entre um e outro. A acidez lática para cachaça é um problema. A acidez em geral para cachaça é boa, tá? Feito meu manifesto, acho que agora resolvemos essa. Tomara que sim. Então, provem café com acidez lática se vocês puderem. Vão atrás dos cafés que sejam mais gostosos para vocês. Desafiem o paladar de vocês a perceber a acidez como uma coisa positiva. Em especial porque é ela que sustenta outros sabores para que eles sejam complexos e deliciosos. Tudo bem? Então, é isso. Uma boa semana. A gente se vê semana que vem de volta. Interajam com a gente quando quiserem ou puderem. E nos digam o que vocês têm achado dos conteúdos, tá bem? Beijo imenso. Boa semana.